Sintonia é a revista que você não precisa ler. Sintonia, sintonia, sempre um novo assunto pra você. Neuza Cipollini. 12 horas e 34 minutos. Estamos de volta aqui no nosso Sintonia. Hoje recebendo esses doutores todos aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Guaratinguetá, falando da OAB Vai à Escola. Muito bem, são vários temas. Quem é que me fala agora? Vamos lá para o Dr. Klaus. Vamos lá, vira para lá para mim. Dr. Klaus Vitlist, muito bem-vindo. Eu fiz uma brincadeira, não é para deixar você sem graça, mas espero que não tenha deixado. Não foi levado a sério, não foi brincadeira. Obrigada, doutor, muito bem-vindo e tal. Escute, vocês ganham alguma coisa para fazer esse serviço? Não, na verdade o intuito nosso mesmo é ser completamente voluntário. Voluntário. E Justamente. por que você escolheu fazer parte disso, Dr. Klaus? Eu acho que foi uma causa que a doutora Maria trouxe pra gente, que essa ideia mesmo de trazer as ideias para as comunidades, para as escolas, essas dúvidas que as pessoas têm, acho que foi uma ideia e uma causa que a gente quis realmente abraçar. Porque é muito interessante das pessoas, às vezes, terem umas dúvidas simples, e igual eu estava falando sobre o uso campeão extrajudicial, que para a gente, às vezes, é uma coisa simples, que as pessoas não sabem como lidar. Vocês conhecem de leis, né? O direito da mulher, que a gente apresentou lá na casa, na Guarda Mirim. São questões assim, se acontecer A Lei Maria coisa... da Penha está valendo a pena? Sim. Ela funciona? Sim, funciona. E exatamente isso, as pessoas falam, tá dentro da casa, eu apanhei, mas tem medo de ir na delegacia para ver o que está acontecendo. Tem medo de denunciar, tem medo de voltar para casa e apanhar de novo. Justamente. E são questões que a gente fala, mas tem uma proteção, tem a ajuda, o apoio da polícia. Esses caras que batem em mulher não vão bater num marmanjo bem forte, sabe? Às vezes eu tenho vontade de ser um homem bem forte, assim, para pegar um sujeito desse, dar um couro nele e falar, então, você gosta de bater em mulher, ô safado? Vem cá. Então, é mais ou menos isso. E são questões que são simples, acontecem, dão certo, a gente explica nessas palestras. São as dúvidas que as pessoas têm, que são bastante simples e que são muito importantes. E muita gente tem muito interesse na causa. Agora, Neuza, tem uma faixa dar etária? uma parte nisso aí? Posso. Você sabe que tem muito homem que está participando, que está na Lei Maria da Penha, participando de reuniões com psicólogas para poder se redimir, para poder ver uma doença. porquê. Não é uma doença, é um distúrbio. Porque às vezes eles falam assim, mas meu pai batia na minha mãe, por que eu não posso Eles bater na minha aprenderam, escola? eles aprenderam. Então é uma coisa na psicóloga mesmo. Uma repetição de script aí. É verdade. Né? Ótimo, eu fico muito contente de saber, parabéns a esse, porque tem alguns que não querem aprender, né? Eu fico brava com isso, eu fico brava. Eu acho que existem abusos demais, mas vamos falar outro abuso. A pergunta é direcionada a toda a faixa etária? Quem me responde? Quem me responde? Vamos falar lá, os doutores lá que não falaram ainda. Doutor Fernando, por favor. Sim, na verdade é direcionado a todas as faixas etárias, e só que a gente tenta fazer uma distinção exatamente disso, visar qual é o público-alvo, e aí sim, a partir do público-alvo, ver qual é o melhor tema. Mais pertinho da boca. Desculpa. A gente tenta ver qual é o público-alvo que a gente vai atingir, e a partir desse público-alvo nós buscamos qual é o melhor tema a ser apresentado. Então a gente tenta englobar toda a faixa etária. Mas daí tem que, por exemplo, para muito criança não dá certo. Como é que vai falar em leis com uma criança? Tem uma pedagogia? Olha, por exemplo, isso aí? Na parte da criança, eu coloco mais levando para ensino médio, que são os pré-adolescentes, adolescentes. O que é interessante falar para essa galera? Direito eleitoral. Como votar, o que votar, para onde vai o voto. Enfim, todo grupo tem um tema que é melhor ser atingido para ele. Entende? Mas para os pequenininhos não tem jeito. Tem jeito? Doutor, tem sim. Tem? Vamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, das medidas, dos direitos deles, da medida de proteção socioeducativa, no caso, para adolescente. Tem várias coisas que podem ser abordadas. E tem muita criança também, de cidadania praticamente. Esse é o interesse para a criançadinha. Mas também o que nós não esclarecemos quando nós fomos na Guarda Mirim, nós não fomos para os alunos da guarda, nós fomos para os pais dos alunos. Opa!
foi dada uma palestra para os pais. Isso foi em abril. Agora, dia 27/7, nós vamos lá para os pais falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Excelente. Então, e para os jovens adolescentes lá, vocês não vão falar nada? Assim que o doutor Antônio, que é o presidente da Guarda Mirim. Antônio Pazinho. Não sei qual é Ele é presidente. Desculpa. Ele é presidente. Presidente da Guarda Mirim nos chamar, estamos prontos para ir. Maravilha. Doutores, me conte uma coisa. Vocês me falaram que tem um leque. Quais os assuntos que eles mais chamam? Na realidade, Neuza, tem vários, são N assuntos, porque o que abrange aqui é tanto direito civil, direito consumidor, direito trabalhista, direito constitucional, então visa todas as áreas dos direitos. Então, não tem, dentro dessas áreas, tem um leque vamos dizer, de informações, de assuntos a serem abordados em cada palestra. Então, você sabe dentro que hoje disso... mesmo eu estava discutindo com algumas pessoas, hoje de manhã, que é o seguinte: o Brasil tem muitas leis. Muitas leis. No meu entender de leigo, tem lei demais. Tem lei demais, uma contrapondo a outra, uma questionando a outra. Você não sabe qual que está valendo, qual que não está valendo. Tem lei de 1932, tem lei de 1929. Para ter uma ideia, o cemitério do Pedregulho e Guaratinguetá descobriram lá que tem uma lei de 1917. Ele estava sendo regido por uma lei de 1917. Quer dizer, tem mais de um século, né? 1917. Um século, tem cabimento uma coisa dessa? A lei segue a vida ou a vida segue a lei? Quem me responde? Nossa, que pergunta, boa pergunta. Eu quero ver a resposta. A vida segue a lei ou a lei segue a vida? Quem faz uma, quem faz outra? Doutor, eu acho que é a vida... Olha, o que você acha, doutor? Olha, eu acredito que a lei seja reflexo da sociedade. Então, assim, a lei, ela é feita a partir das necessidades da sociedade. Só que, obviamente, o que acontece? Uma lei antiga, ela vai ficando velha, o tempo vai passando e as coisas vão mudando. Por conta disso, é necessário haver atualizações. Por exemplo, no direito penal, há muito pouco tempo atrás, sedução, adultério era crime. Só que nos dias de hoje isso é inviável. Acontece que... Defesa da honra também é... Sim, ainda tem crimes contra a honra, mas eu acredito que o modo que a senhora tenha falado é a defesa da honra, caso de uma traição, alguma coisa, né? Sim, isso existia no passado. Hoje... Só que hoje é outro. Se eu falar mal de você, ofender a sua honra, aí é outra coisa. Isso, aí são crimes contra a honra, que são injúria, calúnia, difamação. Calúnia, difamação e tal. Enfim. Então, o que acontece? Hoje em dia tá cheio na internet. Tem bastante. Virtualmente, a galera acha que não acontece, mas uma simples curtida ou algum comentário que seja desnecessário pode configurar um crime, sim, digital. Bom, então você me diz o seguinte, o que eu entendi é o seguinte: primeiro se instala um comportamento social, não é? E depois, visto esse comportamento, é que se cria uma lei para regulamentar, digamos assim, esse comportamento social? Sim, exato. Ou seja, a lei segue a vida. Exato. O que acontece? A partir do momento em que o homem vive em sociedade, é necessário haver leis para criar regras de comportamento e de vivência. Porque, assim, se deixar sem lei, vira bagunça realmente. Sabe? Mais do que já está? Exatamente. Se com a lei o pessoal já não respeita tanto, fica impossível. Eu estou morrendo de vergonha aqui, que eu estava mostrando para a doutora Mazella. Na Noruega, o país mais honesto, mais íntegro do planeta. Noruega, Dinamarca, são os Países Baixos lá. O presidente Temer está lá e afirma que o Brasil está deixando para trás a severa crise. Um homem que está sendo indicado como corrupto, denunciado de possíveis corrupções, sentado ao lado dos noruegueses. Eu fico imaginando o que o norueguês está olhando para a cara desse homem pensando o que nós somos. Eu estou morrendo de vergonha. Sim, eu me sinto envergonhada quanto a isso. E daí... É um constitucionalista, né? É um advogado constitucionalista, quer dizer. E ele diz que não é corrupto. Bom, mas aí é outro assunto. Eu fico pensando o seguinte:
Nos outros países, as pessoas não fazem porque é lei. No país, se faz uma lei e as pessoas fazem questão de burlar essa lei. Parece que cria-se uma lei nova, olha, não pode pegar nesse papel. Um já pensa assim, mas a gente pode fazer assim, assim, assado, puxar sem ninguém ver. Olha, a gente pode... Isso é o quê? Isso é falta de vergonha na cara? Vamos falar português, claro? Olha, há pouco tempo eu vi uma entrevista de um pensador atual que chama Leandro Carnal, e ele diz que... Leandro Carnal, muito bom. Ele diz exatamente que não pertinho existe sociedade honesta com governo corrupto, ou governo corrupto com sociedade honesta. Ou seja... um puxa o outro. Exato. Nós somos responsáveis por isso que está lá. Também é um reflexo, sabe? A sociedade em si, principalmente no Brasil, eles têm a grande mania brasileira de vamos fazer do nosso jeitinho brasileiro, vamos fazer daquele jeitinho que não é legal. Sim, não pode. Então, assim, a partir do momento que nós cuidarmos não só da gente, sim do coletivo, pensar no vizinho, pensar no bairro, pensar na cidade e cuidar um do outro, levando a sério esse tipo de coisa e votando de forma correta, fazendo o que tem que ser feito no sentido de fiscalização dos políticos que são colocados no poder, aí pode haver um início de mudança nesse sentido. Maravilha. Obrigada, doutor. Agora, nessa nossa conversa, levantou-se uma ideia aqui. O direito na internet. Nós já temos esse direito, doutora, certo? Correto? Temos uma legislação para isso? Temos, a pessoa pode levar, assim, tem até delegacias especializadas em crimes de internet, né? Crimes de internet. Isso não seria um bom assunto para jovens adolescentes? Porque eles vivem o tempo inteiro na internet. Sim, e os perigos também que há na internet, né? Infelizmente, além dos perigos. É um mundo muito grande ali. E as pessoas, os jovens principalmente, o jovem, porque eu não deixei de ser jovem, tá? Fala mesmo à vontade, assim, não é? E na internet parece que é um campo livre, que ele pode xingar, pode falar, pode fazer tudo e não tem... Só que não é bem assim, né? Porque a pessoa sofre as consequências dos seus atos. Sofre, né? Sofre. Tem consequências. Tem. Tem crime de calúnia, difamação na internet? Quase sempre tem processo nesse sentido. Muitas vezes a pessoa tem que recorrer até para tirar, né? Algumas coisas que é colocado na internet, recorrer judicialmente. E nunca tira, né? Porque vai, daqui a pouco volta, volta. Porque espalha muito rápido. Porque não tira. Caso disso? Não, eu não tive nenhum caso. Vocês já tiveram algum? Que na realidade, o que acontece? A ação ela é movida, tal, é pedido para retirar. Mas tem a questão dos compartilhamentos. Então, retira, vamos dizer, a fonte que publicou aquilo, retira. Mas os compartilhamentos continuam. Fica difícil. Então, nunca sai. Essa é a realidade do crime. Exatamente, nunca sai. No próprio computador, pode ficar. Então, é muito difícil você correr atrás da internet. Não vai ter fim. Na verdade, isso não vai ter o fim. Não vai ter o fim. Mas nós tivemos problemas aqui em Guaratinguetá. Vocês têm ações quanto a isso? Eu tive uma só com relação à calúnia, entendeu? Que falou que não devia. Falou que não devia, enfim, foi tirado, mas não tivemos nenhum problema se teve um compartilhamento disso ou não. Perfeito. Bem, vocês continuam, nós vamos entrar em férias agora, mas como vocês já disseram, qualquer instituição, qualquer escola que necessitar de orientação legal, né, de palestras, essa turma está aí disposta e aberta para qualquer lugar e tudo mais. A associação comercial seria bem legal fazer isso também, não? Neuza, enfim, o que acontece? Por exemplo, em Cunha nós temos a APAI. Não cabe, não chega. Nós temos a APAI, que já se propôs também a receber a palestra. Temos a questões, o CRAS também já se propôs. Então, não está sendo levado só para as escolas. Como o Dr. Kraus, vou passar para ele, com relação à Fazenda Esperança. Doutor, fale para nós, que boa ideia lá. A gente acabou fazendo uma reunião com... Alemão com alemão se entende. Não, mas foi acabando... O atual presidente da Fazenda Esperança não é mais o Freança, agora está o Padre Luiz. É o Padre Luiz, né? E a gente teve uma reunião com o Padre Luiz e com o Ricardo, que seria o vice-presidente da Fazenda Esperança, justamente com essa ideia também, da gente apresentando nossas ideias e eles falando, olha, a gente também tem interesse com relação a outros assuntos. Verdade, porque a Fazenda Esperança trabalha exatamente com essas pessoas
que têm os direitos delas e muitas vezes não sabem, aliás, que estão voltando à vida, né? Justamente, eles voltando têm... à vida social. Exatamente, eles querem saber como é que poderia funcionar quando acabasse o período de recuperação deles. Eles têm as dúvidas deles até lá mesmo, lá com dentro. algumas questões, até com relação à cidadania mesmo, de tirar alguns documentos, eles não sabem. E outra coisa que é importante também, dentro da Fazenda Esperança, tem agora me fugiu o nome, que eles... Nossa, trabalham? Desculpa mesmo, não bem. é questão nem de trabalhar. Eles têm a casa deles lá, casa de formação, não é? Casa de formação. Muito óbvio, mas que é para formar responsáveis de Fazenda Esperança. E eles têm muita dúvida com várias questões e querem saber também, eles tiveram muito interesse mesmo com relação a isso. Porque são os próprios internos, né, que acabam virando... Justamente, e às vezes até voluntários também. Voluntários também. Então, os voluntários, os recuperantes que acabam passando pelo todo o processo, depois viram coordenadores, viram padrinhos, e eles acabam querendo se interessar com questões até tributárias, mas querem entender como que funciona isso que eu acho mais bacana. Qual é o meu direito, né? Exatamente. É essa. Qual é o meu direito em todas as áreas? E o principal, minha gente, que eu quero que todo mundo ouça isso. Quais são os meus deveres? Vocês ensinam os deveres também? Exatamente isso que eu estava aqui me segurando, porque a impressão que dá é que vamos levar quais são os direitos dos cidadãos, dos jovens, enfim, mas não é. Nós levamos os direitos, mas os deveres. A lei, ela é bem nítida nesse sentido. Existe direito? Existe, mas existem deveres também a ser cumpridos, para que você possa, assim, requerer os seus direitos. Muito bem. Olha, direitos, assim, de cidadão também, cidadania leva. Nós estamos aqui com uma discussão no WhatsApp, já me falaram que é fake, uma página que foi inventada, sobre uma ação ganha por uma pessoa que deixou seu carro na Zona Azul e foi roubado esse carro. Afinal das bolas, a Zona Azul tem ou não a responsabilidade sobre esses carros que são deixados nas suas vagas? É um assunto delicado. Até uma colega advogada que me passou isso, foi minha colega na faculdade de psicologia, hoje fez advocacia, enfim. Ela falou, olha, como toda legislação, uns aceitam, outros não. Mas, se for, é melhor. Entra com uma ação contra a Companhia da Zona Azul e a Prefeitura Municipal. As duas ações juntas. É essa a orientação? Normalmente é o que a gente seguiria, porque acontece? Porque ali está sendo cobrado um lugar para você deixar o seu carro. Esse dinheiro não está sendo revertido, vamos dizer, em função do município. Entendeu? Tem um valor que está sendo revertido. Um valor, mas assim, a empresa sim está cobrando. Então, ela seria responsável, como podemos dizer, o próprio supermercado que você deixa o carro. Exatamente. Também, ele não tem obrigação, sim. Ele não é responsável, o shopping não é responsável. Exatamente. É o famoso não nos responsabilizamos pelos objetos deixados dentro do seu carro, que acaba, na verdade, se responsabiliza. Então... tem essa história, não nos responsabilizando pelo objeto dentro do seu carro, mas são responsáveis, na verdade. Exatamente. Porque se ele tem que ser responsável pelo carro, ele é responsável por tudo que está dentro. É porque a gente parte do princípio que acontece. Ali é um lugar público. Se está Zona Azul. Se está sendo cobrado, entendeu? Ela não deixa de ser pública mais, porque está sendo cobrado um lugar específico. Exatamente. Quem fala mais? Isso é um assunto que dá polêmica, é o que está rodando pelo Zap agora. Eu acredito que há uma corrente no direito e que é contrária à cobrança da Zona Azul. Eles dizem exatamente isso. Poxa, mas se é um lugar público, por que eu tenho que pagar para a prefeitura? Sabe? Mas isso é uma discussão bem profunda que existe numa corrente dessa. Mas eu ainda assim acompanho os colegas no sentido de que caso haja algum dano, algum furto, tem que ser ressarcido. Sentido, tem que ser ressarcido, entrando tanto quanto a empresa da Zona Azul, como pela prefeitura também. A doutora Maria Aparecida é do meu tempo ainda, que quando colocava o asfalto na rua, a gente tinha que pagar a testada da casa da gente, não tinha? Tinha. Não Não é, doutora? Verdade. Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria. Não é isso? Ainda existe, eu acho. Ainda existe. Então você paga a contribuição de melhoria, por exemplo, sua casa tem 10 metros. Você vai 10 metros de largura por até metade da rua da frente. Então daí eles resolvem colocar a Zona Azul naquele negócio que eu já paguei. Como é que fica? É verdade, tem que ressarcir. Não é? É. Então tá aí. Olha,
vai dar pano para manga isso aí. Não custa pedir, né? Não. O que acontece se o juiz negar, vamos mandar para São Paulo. Vamos É mandar isso para o tribunal julgar. Exatamente. Doutores, eu fico muito contente em saber jovens doutores trabalhando em prol de uma sociedade mais honesta, de uma sociedade mais justa, né? De uma sociedade mais consciente, trabalhando com as crianças, vocês todos. Fico muito feliz em saber disso. E vocês das escolas, vocês das... Ali, ó, uma das diretores de creche, para os pais das crianças da creche também, eles estão fazendo com os pais lá da Guarda Mirim, né? Por que não com os pais? Eles estão pedindo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, como é, como não é. E eu já estive conversando com ela um dia desse que eu estive lá, não foi? Nós estamos falando ela. Já a gente vai bater um papo com o Márcio Antunes, da creche Chico Xavier, que está aqui batendo um papo, vai já bater um papo com a gente. E todas as escolas, todas as instituições que quiserem, fala com quem? Conosco. Aí, doutora. Pode ir lá na OAB, na Casa da Cidadania, e conversar lá com uma das secretárias, que imediatamente a gente entra em contato. Muito bem. Eu Quer o telefone muito. da casa? Ah, sim, pois não. O telefone da Casa da Cidadania. Casa da Cidadania? Casa da Cidadania. Gostei do nome. É. Gostei do nome. Diga aí. 3125 É. 8703. 3125-8703 é a Casa da Cidadania. Todo cidadão pode ligar para lá. Nós estamos de porta Dirimir as aberta suas para dúvidas. receber qualquer um. Escute uma pessoa que individualmente tem uma dúvida, alguma coisa, pode chegar lá para perguntar? Pode, deve Sem chegar. pagar nada? Sem pagar nada. Nós temos assistência judiciária funcionando todos os dias. Doutora, porque esses advogados corruptos aí devem estar ganhando milhões. Espera um bocadinho, mas tem um horário, certo? Ah, sim. Tem que chegar 1 hora para pegar a senha é distribuída até as 2h30 da tarde. Ah, legal. E só chegar lá, conversar, e se precisar mesmo de atendimento do advogado, leva RG, SIC, um atestado de residência, leva um olerite para demonstrar que ganha até 3 salários mínimos, e nós vamos examinar o caso e encaminhar para assistência judiciária, que será nomeado advogado. Até 3 salários mínimos. Até 3 salários mínimos. Muito bem, então vou lá. Pode ir. É verdade. Vocês estão pensando que é mentira? É verdade. Ô, Neuza, só deixar bem específico que as escolas, ou vamos dizer, as instituições, qualquer ela, não ficar presa a só assuntos que colocamos à disposição dele. Eles também podem sugerir assunto que nós vamos desenvolver a palestra e vamos estar fazendo a palestra com eles. Maravilha, doutores. Quero agradecer a todos, Maria Aparecida, doutora Sueli, muito obrigada, doutor Fernando, doutor Klaus, doutor Benedito, muito obrigada a todos vocês pelo belo trabalho. Pois não, doutora? Só queria fazer uma observação final. É. Na ocasião das palestras, o advogado não está ali para orientar da consulta. É para aquele tema da palestra. Para isso tem a OAB lá, Casa da Cidadania. É isso que a gente quer que fique bem claro. Advogado, a gente já quer saber uma coisinha particular. Não pode, o particular não pode ser nesse momento. O particular tem que ser lá na assistência, porque é falta de ética e ninguém dá para captar clientela de ninguém. Tá? Que isso fique bem claro, porque é importante que frisa. Eu até proibi, quando nós formos às palestras, distribuir cartão, entendeu? Não pode. Ah, gostei. Não pode. Muito bem. É voluntariado mesmo. Gostei disso. Muito obrigada. Gente, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Neuza? Nós Obrigada estamos a à vocês. disposição. Fico muito contente com esse trabalho de vocês de cidadania. É assim mesmo que a gente consegue uma sociedade. E nós estamos num momento, as pessoas acham que é muito feio, é triste, mas é um momento também muito bom para a gente aprender daqui para frente a ter outro comportamento. Outro comportamento. Porque esse que nós tivemos até agora não é o correto, não é o certo e não ajuda ninguém. Agora eu tenho que ler um negócio desse. Olha, até a Cruz Vermelha, minha gente, está aqui na página do Correio Brasiliense. Cruz Vermelha foi beneficiada em fraude da Secretaria da Saúde, diz Ministério Público. Mas é mole? Não tem, né? Não tem, mas daqui eu não vou ver. Mas os meus bisnetos, com certeza,
estarão vivendo numa sociedade mais justa, mais honesta. Tenho certeza disso. Não saia daí que o Sintonia continua. Nós vamos falar com o Márcio Antunes. Aquela história, afinal, creche está recebendo, não está recebendo, tem dinheiro, está em dificuldade, não está. Aliás, senhores vereadores, eu espero hoje um placar de 10-0 em votação no sim da lei do marco regulatório. É hoje na Câmara, depois dos comerciais. Não saia daí, Sintonia volta já. Experiencie a BASF ao criar, brincar, ligar-se, partilhar, proteger, nutrir e aprender. Porque, embora não perceba a nossa presença, as nossas soluções estão em todas as etapas da sua vida. BASF, we create chemistry.